Primeiro livro que a gente vai começar a nossa lista é o Comece pelo Porquê, do Simon Sinek, que é um livro basicamente sobre propósito. E acho que é importante a gente entender isso, né? A gente vive uma vida muito no automático, a gente faz as coisas muito sem saber porque a gente tá fazendo, sem nos perguntar por que estamos fazendo, por que a gente faz o curso que a gente faz, por que a gente mora onde a gente mora, porque a gente se relaciona com as pessoas que a gente se relaciona. E às vezes a gente fala um pouquinho sobre propósito, qual é o propósito da sua vida, qual é o propósito das suas ações, é muito importante. E esse livro é um excelente despertar sobre esse tema. O próximo livro, que é um livro que me impactou muito quando eu li, é um livro que chama Essencialismo. Esse livro é brabo. E só pra você ter uma ideia, depois que eu li esse livro daí, eu devo ter doado, a minha última doação, o pessoal que me acompanha nos stories viu, foram 6 sacos de entulho de roupa, 5 caixas de livro e brinquedos. Mas além disso, eu tive 3 sacos de lixo que eu mandei de roupa, lotadas, que eu mandei 3, 4 sacos de lixo, que eu mandei pro pessoal do Rio Grande do Sul. Teve mais umas outras doações que eu fiz, pro Luca, pra amigos meus. Cara, esse livro me fez me livrar de um monte de coisa. Eu não devo ter metade das coisas que eu tinha do dia que eu li esse livro daí, assim. Porque era uma coisa que eu já acreditava, esse livro virou e falou assim, meu, é isso, bora. E esse é um livro muito importante, assim, sobre o que é essencial não só de objetos, mas na sua vida. O que é essencial pra você? O que você tem a mais? O que você quer a mais do que precisa? O que você guarda a mais do que você precisa? O que é essencial sobre o que você precisaria pra viver? É um excelente livro e eu recomendo ele demais. Próximo livro é o Porquê Dormimos, que fala muito sobre sono. A gente menospreza muito o poder do sono. A gente abre mão de sono em troca de diversão e no dia seguinte acorda podre, a gente se sente mal, a gente performa mal, ou a gente troca sono pra trabalhar, né? Isso é muito comum, né? Então você abre mão de dormir pra achar que você vai ser mais produtivo quando você não tá sendo mais produtivo, e no dia seguinte que você também precisa ser produtivo, você não consegue performar porque você não dormiu. Aliás, depois que eu li esse livro daí, eu comecei a acreditar numa parada muito importante, né? Que a gente faz muito exame, né, de pessoa que bebe e dirige, né? Que é perigoso. Eu acho tão perigoso quanto beber e dirigir é não dormir e dirigir. Tão perigoso quanto, assim. E é uma coisa que a gente fala muito pouco a respeito. Outro que é um livrão pra você ler chama A Coragem de Ser Imperfeito, da Brené Brown. É um excelente livro, excelente autora, e ele fala muito sobre a cultura da perfeição e vulnerabilidade. E acho que é muito importante, principalmente pra homem, né? Eu falo bastante com homem nesse canal, e a gente fala muito pra homem, achando que a gente tem que ser invulnerável, intocável, perfeito, forte, a gente não pode em nenhum momento titubear, ter medo ou nada do tipo. E esse é um livro que ele fala muito sobre lidar com vulnerabilidade. Como é que você lida com as suas vulnerabilidades, com as pessoas ao seu redor, quando você pede ajuda, como você pede ajuda. Quando a gente tá falando de um gênero que não busca ajuda, principalmente no quesito psicológico, né? Tantos homens tiram a própria vida porque tem vergonha, medo de acabar pedindo ajuda pra alguém e ser visto como menos homem. Quantas pessoas boas a gente não perdeu porque muitas pessoas tinham esse medo de ser imperfeito, né? Então acho que é um livro muito legal da gente reavaliar o que a gente acha que é perfeição, o que a gente acha que é vulnerabilidade, o que a gente acha que é coragem. Livraço, tá? O quinto livro é um livro de um autor que eu adoro, que eu conheço pessoalmente, que é o Gustavo Cerbasi, que é A Riqueza da Vida Simples. Esse livro pra mim é um manual. Esse livro é um manual, é um livraço. Assim, é muito menos Primo Rico e muito mais Gustavo Cerbasi, assim. O que eu acho que a gente precisava. Essa coisa de querer muito, de querer almejar muito, de querer uma riqueza gigante, de querer mansão de 40 milhões, Lamborghini, querer milhares de coisas, é um pouco uma cultura que a gente é muito influenciado por coach, cultura da prosperidade, a gente é muito intoxicado com esse tipo de assunto. E esse livro do Cerbasi fala muito sobre o que é o básico, o essencial, né? O que você não valoriza que é essencial e às vezes você podia ter uma qualidade de vida muito melhor numa vida simples do que você almejar uma coisa gigantesca e sofrer porque você não vai conseguir, ou por fazer escolhas burras que te endividam porque você tá mirando num lugar que é muito mais além do que onde você vai conseguir chegar. E no vídeo de hoje eu fiz uma lista de 25 livros para você ler este ano. Pra quem não me conhece, meu nome é Edson Castro, seu melhor amigo na internet, eu sou jornalista, apresentador, e esse daqui é o meu novo canal. Se você ainda não se inscreveu por aqui, eu quero convidar você a se inscrever aqui nesse canal, porque você vai me ajudar bastante. A gente tá aqui tentando chegar a 200 mil inscritos nesse canal, então, pô, a gente vai conseguir chegar a 200 mil inscritos em menos de um ano, hein? Então, torço muito pra gente conseguir bater esse número, me ajuda a bater nessa meta daqui, compartilha esse vídeo daqui também, e quero deixar 2 recadinhos pra você aqui a respeito desses livros. Primeiro deles, todos os livros que eu citar nesse vídeo daqui vão estar na descrição do vídeo e no primeiro comentário fixado. Então, se você comprar através desses links, você não paga nada mais por isso e você me ajuda, porque uma pequena comissão do valor desses livros volta pra gente. Então, cogite comprar através desses links, e mesmo que você não vai comprar através desses links, eu quero comprar uma televisão. Se você entrar nesse link e depois comprar uma TV, você ajuda a gente também. Então, quebra esse galho daí. E uma outra dica que eu quero dar pra vocês é que a gente tem agora grupos de desconto, onde a gente publica, né? Eu tenho um timezinho agora que a gente tem publicado diversas ofertas, diversa seleção de produtos, vários itens legais, cupons. A gente tá com
com essa frente aqui, que é pra ajudar você que tá querendo comprar, às vezes, um tênis legal, um livro legal, uma camiseta legal, uma coisa pra sua casa, e você não sabe onde procurar. A gente agora tem grupos de desconto no WhatsApp, no Telegram e no Instagram. Os links desses grupos vão estar na descrição do vídeo e no primeiro comentário fixado. Então, se você quiser receber aí diversas ofertas e itens que todo homem precisa no dia a dia, dá uma olhada no link que tá na descrição do vídeo, no primeiro comentário fixado, que você me ajuda muito também. Então, a gente já tem 5 grupos cheios, sabia? Brabo, né? E crescendo, é que a gente tá começando. Espera a gente começar a pegar velocidade nisso daí. O próximo livro é do Thiago Feitosa, Sua Carreira é Maior que o Seu Emprego. Ele é um cara que eu entrevistei para um podcast aqui no canal, eu também fui no podcast dele e acho que ele é um cara que compartilha muito comigo uma visão sobre trabalho. Tanto é que não é à toa que ele me chamou pro podcast dele porque ele assistiu alguns vídeos meus, falou que muitas das coisas que eu falava tava no livro dele, depois eu fui ler e tava mesmo. Tem um monte de coisa que batia assim, que a gente pensa sobre o que é trabalho, sobre o que é carreira, o que é emprego, uma visão bem pragmática assim, e o livro dele é excelente, assim, é um guia incrível para você levar para sua vida profissional. Um outro livro de uma outra convidada que eu trouxe pro meu podcast é o livro Dá um Tempo, que ele é um livro que fala sobre burnout e gestão de tempo. Fala sobre ansiedade, sobre qualidade de vida e sobre como a gente acaba fazendo escolhas ruins no nosso dia a dia, no nosso trabalho, que acabam deixando a gente ansioso, estressado, burnoutado e diminui nossa qualidade de vida. Ele foi escrito pela Isa, que é uma ex-jornalista da Globo, que teve uma crise de burnout ao vivo. Então ela burnoutou ao vivo no ar. É, uma repórter que ela teve um burnout ao vivo. E ela fez um livro onde ela entrevistou Monja Cohen, Nelson Motta, diversos outros famosos para falar sobre burnout, sobre ansiedade, sobre qualidade de vida. É um livro legal, bom livro de ler. Mano, ela travou, ela precisava falar, ela não sabia falar o nome da cidade que ela nasceu. Ela travou, ela deu um branco, fez Próximo é uma indicação do Pega Santos. Esse aqui é o livro mais difícil dessa lista, tá? Que é A Sociedade do Cansaço, do Bong Joon-ho. É um livrinho curtinho, né, um ensaio, na verdade, só que ele fala muito sobre ansiedade, sobre estresse, sobre geração Z, sobre uso de telas, livraço. Só que assim, é um livro cabeçudo, difícil de ler, mas é possível de ler. E quero falar aqui pra vocês uma coisa sobre essa lista. Tirando esse da Sociedade do Cansaço, talvez mais um, todos os livros dessa lista são muito fáceis de ler, irmão. Todos são muito simples de ler. Então você vai fazer o quê? Você vai sentar a bunda e você vai ler. Não é pra pegar resumo, não é pra ouvir resumo em 5 minutos, não é pra pegar a versão resumida, não é pra pegar no TikTok. Você não é burro, você é um ser humano capacitado e consegue ler. E nenhum livro desses daqui é uma pedreira gigantesca pra você escalar. Não é pra ouvir em audiobook, não é pra pôr no chat GPT e ouvir depois. É pra ler. Porque aqui a gente quer exercitar sua atenção. Outro ponto importante. Ah, não consigo ler muito. Lê uma página por dia. 2 páginas por dia. Você lê 2 páginas por dia todo dia é uma vitória maior do que você ler 10 num dia e nenhuma semana inteira. Torna isso um hábito. A gente quer testar aqui a sua atenção. Quando você consegue se conectar com uma coisa que não exige tela, que não tem 2, 3 coisas rolando ao mesmo tempo, a gente quer voltar a sua atenção pro agora. Isso vai ajudar na sua ansiedade, isso vai ajudar na construção de repertório pra você, vai fazer você absorver melhor o livro. E aí a última regrinha que eu coloquei pra você aqui, ó, que é você vai ter que fazer, tá? Você vai ler todos esses livros com um caderno e uma caneta do lado. E vai anotar. Livro foi feito para ser riscado. Então você vai grifar, vai anotar, vai escrever. Ed, leu no Kindle. Beleza, então, mas você vai fazer um caderninho de anotação do lado. Não anota nem no celular, no caderninho. Porque é legal você ter essa coisa tátil. A gente quer que você crie uma conexão com aquilo que você tá lendo. Então, anote as coisas que você achou legal e, acima de tudo, além de você anotar, faça perguntas àquilo que você está lendo. Acho importante você ter um método, né? Então, por exemplo, o próximo livro que a gente vai ler, vai indicar aqui, é o Meditações do Marco Aurélio, que é um livro sobre estoicismo. Excelente para você controlar a ansiedade, excelente para você pensar como você leva a vida, é um livro excelente para você fazer anotações. Então, assim, pega uma passagem que o Marco Aurélio tá falando algo, grifa, anota no seu caderninho e faça perguntas sobre você. O que eu faço nessa situação que o Marco Aurélio tá falando? O que será que ele tá querendo dizer com isso? Será que eu já fiz isso? Será que eu reproduzo isso? Da onde eu tirei isso? Faça perguntas pro conteúdo. Vamos aprender a estudar junto? Vamos aprender a gente a crescer, a amadurecer as nossas coisas? Faça perguntas às coisas que você está consumindo. Anote, pergunte e depois tente responder essas perguntas. Pelo aquilo que você aprendeu com aquilo que você leu. Ah, não conseguiu? Aí a gente vai fazer uma pesquisa na internet. Mas vamos tornar essa absorção desse conteúdo algo ativo. Aqui não é livro de vestibular, aqui não é Dom Casmurro, sei lá, Macunaíma, Sagarana, essa porra desses livros chatos que a gente tem que ler. Apesar de eu adorar Macunaíma, adorar os Grandes Sertões Veredas, adorar Dom Casmurro, é meu livro favorito, eu acho que aqui a gente tá falando de livros básicos, legais, provocações, coisas maneiras. Vamos tornar isso algo palpável, divertido, vamos tornar uma experiência que você consiga enriquecer-se através dela. Eu detesto da galera, livro em 5 minutos. Pô, velho, às vezes é um livro de 100 páginas, você precisa de um resumo de 5 minutos, você não vai absorver nada. Se é pra você ver um livro em 5 minutos, lê um tweet. Esquece o livro. Mas não é verdade, porra? Outro excelente livro, Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas, um clássico, best-seller há anos, funciona pra cacete, as melhores técnicas que você vai aprender pra lidar com pessoas. E por falar em técnicas pra lidar com pessoas, 48 Leis do Poder. Tem muita gente que odeia, muita gente que critica, muita gente que fala mal, extremamente funcional. Extremamente funcional, tem coisa aí que você lê, que você
É politicamente incorreto, mas se você praticar na sua vida, você vai ter uma vida mais fácil. Outro livraço maneiro pra você ler é A Morte é um Dia que Vale a Pena Viver. É um livro basicamente sobre a morte. A gente fala muito sobre a vida, a gente fala sobre viver, mas a gente fala muito pouco sobre morrer, sobre o sentido da morte e o que a gente aprende sobre a vida através de olhar a morte. Excelente provocação. Inabalável, Princípios do Jiu-Jitsu aplicado à vida e negócios. Esse é um livro do Fábio Gurgel, que é o criador da escola de jiu-jitsu, a qual eu pratico. E o Fábio Gurgel, assim, ele é um gigante dos negócios. Assim, o cara é lutador brabo e é um cara, assim, que montou uma escola, uma rede, um business, assim, impressionante. O cara é um monstro. O cara é um monstro, assim, o que o Gurgel sabe de negócios é impressionante, assim. É muito louco você imaginar, porque a gente tem uma associação de achar que o pessoal da luta é burro, né? E não, sim, o cara é sinistro, é um monstro, mostra muito como tem um preconceito burro de certas pessoas sobre isso. É um livro excelente pra você saber o tamanho da potência pro negócios aí, que é o Gurgel, que é um cara incrível. Meu sonho é entrevistar esse cara daí, né? Está na minha lista de pessoas que eu gostaria de entrevistar. Morra Sem Nada é outro livro também que fala muito sobre minimalismo, sobre dinheiro. Esse é brabo, que é sobre como... Você ia gostar muito desse livro. É a sua cara, sabia? Morra Sem Nada. Porque ele fala muito sobre escolhas de dinheiro. Então, você vai passar a vida inteira guardando dinheiro pra não fazer nada, ou você pode medir direito a sua vida pra você gastar nas coisas que merecem ser gastas, entendeu? Então é muito sobre menos coisas e mais experiências. Bom livro, assim. Pro mundo de hoje ele é perfeito. Rápido e Devagar é um que eu amo. É um livro muito massa, assim, sobre raciocínio. Ele é muito sobre como a gente pensa errado. Ele é sobre a maneira que a gente pensa, que a gente raciocina, sobre como a gente toma decisões. É um livro sobre meio que tomada de decisões, assim. Mas ele é muito bacana para uns lugares que ele vai, assim. Achei ele muito massa também. A Arte de Pensar Claramente é eu amo esse livro. Amo. Ele é um livro sobre vieses cognitivos, né? Então ele é uma provocação sobre como diversas coisas que a gente acredita na nossa vida, elas são repletas de vieses, né? Então, por exemplo, tem um viés que é muito comum, né? Que é o viés do nadador. Que a galera vive e fala assim, quem nada é tudo alto e de costas largas, né? Porque se olha para um nadador, todos eles são altos e de costas largas. Aí você pensa assim, nadar deixa você mais alto e de costas largas? Ou quem é mais alto e tem costas largas tem mais vantagem na natação, por isso viram nadadores profissionais. É tipo virar e falar assim, ginástica olímpica deixa baixinho. É ginástica olímpica que deixa baixinho ou pessoas mais baixas têm mais vantagem do que pessoas mais altas na ginástica olímpica? Mas você entendeu o ponto? É um ponto de... Ia ser um viés nosso, né? Tem um viés de autoridade, tem um viés de associação. Então, por exemplo, tu pega um cara que é muito famoso numa parada, George Foreman, lutador de boxe, e ele vai vender churrasqueira. Qual que é o critério pra um boxeador vender churrasqueira? Nenhum. Mas ele é famoso, por isso as pessoas vão comprar churrasqueira por causa da fama do cara. É isso. Excelente livro. Tem vários vieses que você cai que esse cara fala nesse livro daí. Muito acima da média, do Lelo Apovian também. Entrevistei o Lelo maravilhoso, esse livro muito bom. Fala sobre performance e alta performance. Então ele conversa com diversos atletas, diversas pessoas que trabalham acima da média e tenta explicar qual que é a diferença de quem é uma pessoa medíocre para quem é uma pessoa muito boa. Conversas difíceis, como conversar sobre o que é importante. Quem diria, né? Talvez eu tenha pegado o nome de algum lugar. Mas esse livro é muito bom. É um livro sobre... Eles pegaram... jamais saberemos. Mas esse é um livro sobre negociação e sobre conversas, sobre diálogo. Bom livro. Gosto muito, mas não gosto mais do que eu gosto do próximo. Esse aqui é um livro, talvez um dos meus favoritos da lista, que é TED Talks, o guia oficial do TED pra falar em público. Esse é brabo, assim. Assim, você precisa você é um apresentador, você é um gerente, um diretor, precisa sempre falar em público, você precisa vender os seus produtos pra clientes, você tem que ler todos os livros do TED. Porque é um livro sobre storytelling, é um livro sobre como contar uma história, é um livro sobre como se conectar com pessoas, é um livro sobre narrativa, é muito bom os livros do TED. Cara, eu tive o prazer, eu zerei essa caixinha na minha vida que era fazer um TED Talks. Então um dos meus sonhos desde moleque era apresentar um TEDx, apresentei. Essa daqui a gente conseguiu cumprir. E, cara, eu sou apaixonado pelo TED desde de moleque, assim. Desde a primeira vez que eu vi um TED, eu falei, cara, que foda que é isso. Então eu entrei no canal TED direto pra assistir TED, tenho todos os livros, li todos os livros. Meu, assim, esse daí é um livraço, assim, recomendo muito você ler. Não Aguento Mais, Não Aguentar Mais. É um livro que fala sobre burnout, sobre ansiedade e sobre os tempos de hoje. Esse conecta muito com o da Isa e o do Bon Johan, né, da Sociedade do Cansaço. Esse é um livro bom. Esse é um livro bom que fala muito sobre nosso comportamento nos dias de hoje, sobre como a gente tá sempre cansado, sobre como a gente parece não descansar, sobre como a gente tá sempre trabalhando, como a gente tá sempre estressado. Esse é um livro, um reflexo sobre como é que a gente chegou até aqui. O Ego é Seu Inimigo é um livro que fala sobre o ego, sobre como o ego te impede de se conectar com pessoas, te impede de conquistar coisas, te impede de ser feliz. É uma boa reflexão sobre o eu. O livro que você gostaria que seus pais tivessem
lido. É um livro sobre paternidade. Então, num mundo que eu acho que as pessoas acabam fazendo o filho por fazer, né? E aí depois se preocupa como é que vai cuidar. Isso é um bom livro pra você questionar um pouquinho do qual que é o papel de um pai, qual que é o papel da criação de um filho. É um livro muito interessante, que acho que se você sonha em ser pai, se você planeja ser pai, se você planeja criar um filho, é uma leitura necessária, né? A gente acha que filho é só fazer, só ter dinheiro, quando tem um monte de complexidades no meio aí que a gente não pensa a respeito. As 5 Linguagens do Amor, do Gary Chapman, é um livro que muita gente fala que é pseudociência, que é não sei o quê, tem muita crítica ao redor disso daí, mas acho que tem muita coisa ali que eu acredito. Apesar de ser muito criticado por algumas pessoas, um grupo muito específico de pessoas, esse eu achei um livro brabo, gosto muito desse livro daí. Esse é um livro que fala muito sobre como a forma como a gente se relaciona com as pessoas tem leituras diferentes. Então o jeito como você gosta de receber amor pode ser diferente do jeito que outra pessoa gosta de receber amor, e como você expressa o seu amor, às vezes é diferente do jeito de outras pessoas se expressarem, né? Então às vezes o seu jeito de expressar amor é mais físico, para algumas pessoas é mais de atos de serviço, de outras é por palavras, de outras é por tempo de qualidade, e aí eu gosto muito dessa abordagem dele. Primeira vez que eu li isso, eu olhei e falei, meu, pô, tem uma parada aqui que eu acho que é real. Quando eu comecei a aplicar na vida, sabe como você vai se encaixar em tudo? Você fala, meu Deus! Aí fez muito, fez um brrr. Então esse é um livraço. Acho que a minha linguagem do amor, acho que é física e palavras. Um excelente livro também que eu quero pôr aqui é do André Rabelo, do Minutos Psíquicos, que é Ser Humano, o Manual do Usuário, que é um baita de um livro sobre psicologia, sobre como que a gente é programado pra ser quem a gente é. Esse livro é brabo, eu gosto muito desse livro, mano. Que é um livro que faz você se questionar sobre escolhas que você faz. O que é uma escolha, o que não é, o que é um comportamento, o que é uma criação, o que é um viés. Bom livro, cara, e é um livro bacana pra gente se pôr em xeque às vezes. E pra terminar, o último livro, que, pô, livraço. Não tenho o que indicar, assim, a rapaziada tá indo faz um tempo, que é a Bíblia. Que eu acho um livraço. Best-seller, né? Best-seller absoluto. Acho que não preciso nem explicar que é um best-seller, né? E não é pra todo mundo, não é todo mundo que vai se identificar lendo a Bíblia, não é todo mundo que vai se encontrar o que procura lá, mas mesmo que você encare a Bíblia como um livro comum, vamos supor que você vai olhar pra Bíblia sem ser palavras de Deus, você vai olhar aquilo como se fosse um livro. É um baita de um livro, é uma baita de uma história, com histórias incríveis, história de superação, história de guerra, história de morte, história de vida. Jesus Cristo, assim, é uma figura incrível, é um personagem incrível, né, pensando como se fosse só um livro. E dentro da Bíblia você encontra reflexões filosóficas, você encontra reflexões espirituais, você encontra reflexões sobre tratamento de pessoas, sobre o que é prioridade, o que não é. E se você for uma pessoa religiosa, uma pessoa cristã, você encontra a salvação. Você vai ter uma leitura boa, uma história boa de se acompanhar, com personagens incríveis, e se tu seguir direitinho a palavra, tu ainda encontra a salvação da sua alma eterna, né? E acho que é uma boa aí nos tempos que a rapaziada tá fazendo culto premium, né? Culto com pista VIP, e esqueceu de olhar o que tá lá na Bíblia. É sempre bom a gente recomendar pra ver se o pessoalzinho lê e começa a praticar o que tá lá, né? 25 livros, tá? Aproveita e me conta depois o que você achou de cada um deles. Link na descrição do vídeo, no primeiro comentário fixado. Valeu!